Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Maíra, eu sou aluna de Física Bacharel da UFRJ e eu tô aqui no canal dando aulas de Filosofia e de Física 2. Hoje nós temos um videozinho de Física 2 pra vocês com um assunto muito legal, que é termometria. Então é isso, pessoal, espero que vocês gostem. Então bora lá pro vídeo. Editor, roda a vinheta. Vamos lá. Isso aqui, como eu já disse, vai ser nossa aula de termometria. E primeiro eu vou aqui começar querendo discutir com vocês alguns conceitos. Hoje a gente vai se focar no conceito de temperatura, mas é importante a gente falar também sobre calor, mas vai ser mais aprofundado nas próximas aulas. Então, no nosso dia a dia a gente usa calor e temperatura cotidianamente, né? Quando tá no verão, se bem que aqui no Rio de Janeiro todo o ano inteiro é verão, a gente fala que tá muito calor, que a gente associa isso a alta temperatura. Quando a gente tá falando de calor e temperatura, a gente tá falando de maneira mais geral em termodinâmica, tá legal? Então, mais pra frente eu vou discutir melhor com vocês o conceito de calor, mas agora vamos ficar com o conceito de temperatura. Então, o que é a temperatura? Em escala macroscópica, a gente pode dizer que a temperatura de um corpo indica o quanto tá mais quente ou mais frio com relação a um dado referencial. O que eu quero dizer com um dado referencial? Por exemplo, nessas imagens aqui, eu tenho uma mangueira de jardim, e aqui eu tenho uma água fervendo. Se a gente for comparar uma com a outra, se a gente for fazer essa relação uma com a outra, você não vai querer colocar a mão na água fervendo. Pode não se importar de colocar sua mão na água que está saindo dessa mangueira, mas na água fervendo, nessa comparação, não vai rolar. A gente também pode definir a temperatura em escala microscópica como sendo o grau de agitação das moléculas que constituem o corpo, né? O grau de agitação desses átomos, dessas moléculas. Bom, uma coisa importante, a temperatura é uma grandeza escalar, ou seja, na física a gente tem basicamente dois tipos de grandeza, grandezas escalares e grandezas vetoriais. Para uma grandeza vetorial eu tenho que ter módulo, direção e sentido. Quando a gente fala de grandeza escalar, basicamente a gente só se importa com o seu valor, incluindo o sinal e a unidade de medida. A gente não precisa falar, aqui nesse exemplo, menos 6 graus Celsius para esquerda. Não, isso não existe, a gente só fala assim, tá menos 6 graus Celsius. Aqui você pode ver, né, um sonho, ou não sei, né? E aqui um inferno, realmente. Isso aqui foi em Goiás, inclusive, ano passado. Mas como é que a gente mede a temperatura? Para a gente medir a temperatura de um corpo, a gente vai utilizar os termômetros. Tanto é que quando alguma vez na vida você já deve ter ficado com febre, a não ser que você seja muito saudável, digamos assim. E a gente, para medir a temperatura de um corpo, a gente usa o termômetro. O termômetro ele pode ser graduado em diferentes escalas. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui nessa primeira imagem nós temos um termômetro que está em graus Celsius e graus Fahrenheit. E aqui a gente tem um termômetro desse digital, que se você já foi, né, no mercado durante essa pandemia do coronavírus, certamente, ou pelo menos deveriam, ter medido sua temperatura com um desses. Então, como eu disse, a gente pode usar diferentes escalas. Mas quais são as três mais usadas, né? As três que a gente vai trabalhar aqui hoje. A gente tem a escala Kelvin, que é utilizada pelo Sistema Internacional de Unidades como Kelvin, mais para coisa científica. E a gente também pode medir em outras escalas, como, por exemplo, graus Celsius, que vocês já devem ter visto, né? Como eu mostrei ali no slide anterior. Em termômetro de rua a gente encontra a escala Fahrenheit, que essa daí realmente é mais difícil a gente ver assim no nosso dia a dia. Vamos falar um pouquinho das escalas. Então, como eu disse, a escala Celsius é muito comum para medir a temperatura ao redor do mundo, que ela se baseia na convenção de que, sob pressão de 1 atm, as temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água são respectivamente iguais a 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Ou seja, se a gente está aqui a nível do mar, 0 graus Celsius é a fusão de gelo e 100 graus Celsius é a ebulição. A escala Fahrenheit. Essa escala a gente quase não vê aqui, mas ela é amplamente usada nos Estados Unidos. E ela é até mais antiga que a escala Celsius. E, de acordo com a escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit correspondem à temperatura de fusão do gelo. E 212 à temperatura de ebulição da água. Então, você pode ver, né, que aqui
se a gente tinha 0 graus Celsius para a fusão do gelo e 100 graus Celsius para a ebulição da água, quando a gente muda de escala, esses valores vão mudar. E mais pra frente a gente vai estabelecer uma relação entre elas para que a gente possa converter de Celsius para Fahrenheit ou de Fahrenheit para Celsius, né? Vice-versa. E também tem, como eu disse, foi a primeira a ser citada lá atrás, a escala Kelvin, que é utilizada pelo Sistema Internacional. Uma curiosidade muito legal da escala Kelvin é que tem o zero absoluto, que seria a temperatura limite para o nível de agitação das moléculas. Quando eu falei que a temperatura pode ser definida pelo grau de agitação das moléculas, o que eu estava querendo dizer? Que a gente tá tratando de escala microscópica. Se tá agitada, né, tá tendo um certo movimento, tá tendo uma energia de movimento, é assim que a gente vai medir a temperatura. Sendo que, se parasse, esse seria o zero absoluto. Parou, não tem. Seria a coisa praticamente mais fria do mundo. Não tem mais frio que o zero absoluto. 0 Kelvin é a temperatura limite. Não tem mais frio que isso. Não tem como as moléculas ficarem mais paradas que isso. É a temperatura limite. Se a temperatura pudesse, né, chegar ao valor de menos 273,15 graus Celsius, que corresponde a menos 459,7 graus Fahrenheit. Então, o Kelvin propôs uma escala em que essa temperatura de menos 273,15 graus Celsius correspondesse ao zero, a esse zero absoluto que a gente não consegue alcançar. Agora vamos lá, as relações entre as escalas termométricas. Sempre devemos usar a mesma unidade de medida. Às vezes o problema é um problema de conversão, que você realmente tem que pegar de Kelvin para Celsius, de Celsius para Fahrenheit, ou às vezes a gente só precisa converter para conseguir resolver um problema mais lá para frente. Então, vamos lá. Quando a gente quer fazer a relação entre Celsius e Fahrenheit, aqui TC está relacionado à temperatura em graus Celsius e TF relacionado à temperatura em graus Fahrenheit. Para a gente fazer uma relação, por exemplo, se eu dou 20 graus Celsius, eu quero saber em Fahrenheit, eu ponho 20 aqui e eu realizo aqui essas operações até isolar a temperatura em Fahrenheit, eu vou achar o respectivo resultado. Se eu tenho aqui Celsius e Kelvin, uma coisa importante: Kelvin não é medido em graus Kelvin. Kelvin é apenas Kelvin. 0 Kelvin, 10 Kelvin, 273 Kelvin. Nunca vai ser 273 graus Kelvin. Não tem. A gente não usa graus para Kelvin. Agora aqui, né? Voltando aqui. Se eu tô fazendo a relação entre Celsius e Kelvin, eu vou ter que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Ok? Beleza. Então, aqui eu já coloquei um exercíciozinho de fixação. Um certo dia você ficou sabendo que a temperatura era menos 2 graus Celsius em Paris e 23 graus Fahrenheit em Nova York. Em qual dessas cidades fazia mais frio? Qual dessas cidades estava fazendo mais frio? Então, sugiro agora que você pause o vídeo e tente resolver. A gente tem essa relação aqui e é essa que a gente vai usar nesse problema. Já dei a dica, passei o bizu. Então, vamos lá. Como eu disse, aqui no caso, tendo essa relação em mente, eu peguei os graus Fahrenheit e substituí nessa equaçãozinha aqui para a relação. Então, eu encontrei que a temperatura em Celsius sobre 5 é 23 menos 32 sobre 9. Se a gente realiza aqui a subtração, depois passa 5 para lá, multiplicando, dividir por 9, a gente vai encontrar menos 5 graus Celsius. Então, em Nova York vai estar mais frio que em Paris. Então, a gente tem que sempre se atentar a esses pequenos, a essas conversões. Porque se a gente olha assim, se a gente ignorasse a escala que está sendo feita, se a gente, menos 2 de 23, óbvio que é em Paris. Não é assim. A gente tem sempre que fazer essas conversões. Então, vamos lá. A estrutura da matéria. A estrutura da matéria está relacionada aos estados da matéria, que são propriedades físicas que as substâncias dependem. Como, por exemplo, o estado físico, que tem uma relação com viscosidade e densidade. Vamos lá falar dos estados físicos da matéria. O estado sólido. Quando
o corpo apresenta forma e volume definido. Os sólidos apresentam baixa capacidade de dilatação térmica. Dilatação térmica é o tópico da nossa próxima aula de Física 2, então eu sugiro que você fique ligado que daqui a um tempo deve saindo outro vídeo relacionado ainda à termodinâmica, mas agora falando de dilatação térmica. De modo que suportam bem esforços de compressão, tração e cisalhamento. O que é cisalhamento? É um fenômeno no qual o corpo está sujeito quando as forças que agem sobre ele provocam um deslocamento em planos diferentes, mas o volume vai ser o mesmo. Então, os sólidos, eles suportam bem isso. E como eu disse antes, vou dizer de novo e provavelmente ainda vou repetir isso nesse vídeo. A gente mede temperatura também pelo grau de agitação das moléculas. Os sólidos, eles apresentam moléculas muito próximas uma das outras e apresentam ligações muito fortes entre si. O nível de agitação delas é menor do que de um líquido, do que de um gás, por exemplo. E por isso mesmo, né, por terem essas moléculas tão próximas, tão unidas, tão ligadas entre si, que elas apresentam forma e volume definido. Tanto é que aqui a gente consegue definir o volume de um cubo de gelo, né, se fosse caso, ou de formas. Por isso mesmo que são muito resistentes a deformações. Quando a gente fala da água, né, do estado líquido, os líquidos só são resistentes ao esforço de compressão, mas eles não resistem ao cisalhamento, ou seja, quando você tenta deslocar um corpo em um plano diferente, o volume dele não vai ser mais constante. Se você tenta deslocar um líquido em um plano diferente, o volume dele não vai ser mais constante. E por isso que a maioria deles escorre com facilidade. Ela tem um volume definido, mas ela não possui forma definida. Aqui nesse exemplo, eu peguei uma garrafa d'água sendo virada num copo. Se você tá com uma garrafa d'água, né, dessas de R$2 que a gente tem no camelô, a água vai estar numa forma ali dentro. Se você passar por um copo, já vai ser outra forma. Entendeu? Não tem como definir. As moléculas, quando a gente olha em nível microscópico, se a gente for comparar com sólidos, já estão muito mais afastadas e apresentam um grau de agitação maior. Agora aqui, quando a gente está tratando de estado gasoso, a gente vai observar que os gases não apresentam volume nem forma definidos. Ou seja, quando a gente diz que ele não tem um volume definido, é como se, sei lá, se você fosse pegar um potinho de palmito e vou tentar botar aqui um pouquinho de oxigênio. Esse oxigênio, ele vai ocupar todo o espaço que tem o pote. Ele não vai ficar assim, vai ficar só da metade para baixo. Não. Um gás, ele tende a ocupar todo o espaço que é fornecido para ele. Enquanto tiver espaço para ele ocupar, ele vai ocupar. E o nível de agregação das moléculas é muito baixo. Ou seja, elas estão cada vez mais espalhadas. Quando é um gás, as moléculas estão praticamente totalmente espalhadas, sim. E são pouco resistentes a esforços mecânicos. Até mesmo por isso que a gente conclui que eles sofrem dilatação mais facilmente. Lembrem-se, a próxima aula é sobre dilatação térmica, então não percam para entender isso melhor. Agora aqui eu vou estar fazendo uma pequena relação dos 3 estados físicos da matéria. Quando a gente está passando, tem um cubo de gelo, né, esse exemplo aqui, e a gente esquenta ele, sofre fusão. Passou do sólido para o líquido. Quando a gente esquenta o líquido, a gente está realizando um processo de vaporização. E chegou até chegar aqui no estado gasoso. Tem como passar do sólido direto para o gasoso, que no caso é a sublimação. Do mesmo jeito que tem como fazer o caminho reverso, vai ser a ressublimação. Do gás para o líquido é a liquefação ou condensação. Os dois nomes estão certos, então não estranhe se por acaso você acabar adotando como mais fácil para você compreender a condensação, depois aparecer a liquefação, é a mesma coisa. Então, respira, não pira. Agora, do líquido para o sólido, a gente tem solidificação. Aqui tem um conceito muito legal que é importante saber, que às vezes isso cai em questão de prova. Tensão superficial, que é o quê? Um fenômeno que ocorre na superfície de um líquido. Você está vendo aqui nessa foto que um mosquito está pousado na água. Por que ele não afunda? Por causa da tensão superficial. Que é como se na superfície da água fosse criada uma membrana elástica. Isso acontece... Isso é muito legal, né? Não só nesse caso aí do mosquito,
mas também bolhas. As bolhas que a gente faz bolinha de sabão, a gente consegue dar ela um volume e ela se mantém, né, ligada justamente por conta da tensão superficial. Elas, além, né, de ser... O que acontece? As moléculas do interior são atraídas por todas as direções das moléculas vizinhas. E assim, a restante entre elas é zero. Também tem interação com o ar, com as moléculas do ar. Desse modo, um inseto consegue andar sobre a superfície da água. A gente pode colocar uma agulha, uma moeda, né, dependendo. O que está acontecendo na tensão superficial? As moléculas estão se atraindo mutuamente em todas as direções. Se eu estou sofrendo atração de todas as direções, me puxaram da direita e me puxaram da esquerda com a mesma força, eu vou ficar parada. Tá me puxando igual, eu vou ficar parada. Isso não só acontece quando tem líquido e ar, né? Não só acontece essas interações quando tem líquido e ar. Porque ela também se faz presente em um líquido e uma superfície sólida. O que acontece? As moléculas do sólido vão atrair as do líquido. Aqui eu já estou falando mais de capilaridade. Por meio de força de adesão. Então, o sólido vai estar atraindo o líquido e elas vão acabar se ligando. Quando a força de adesão é maior do que a força de coesão, molha, digamos assim. É porque é aderência, né? Vai estar molhando. Se a força de adesão é maior do que a de coesão, vai estar molhando a superfície, o sólido. Se coesão for maior do que a força de adesão, não vai molhar. Que é basicamente o que está acontecendo aqui nessa imagem. Que aqui a gente tem um tubo capilar de vidro. O que acontece? Aqui no exemplo da água, eles estão, os dois praticamente no mesmo nível. A nível da água, a gente colocou o mesmo tubo num pote com água e no outro pote com mercúrio. Quando a gente está tratando da água, a força de adesão é maior do que a força de coesão. Então, por isso que a água sobe. É por isso que quando as plantas, por exemplo, como é que a gente rega só na base e a água que a gente chegou na base chegou lá em cima? É por isso, é por capilaridade. Agora, por que isso não acontece com mercúrio? Porque com mercúrio as forças de coesão são maiores do que as forças de aderência, então não vai molhar. Aqui a água está literalmente molhando o vidro. O mercúrio não vai molhar. Não vai molhar. Então agora a gente já está se encaminhando para o final da nossa aula. E eu vim aqui, né, com exercícios propostos. Aqui, vamos lá ler. Esse daqui é do Cefet, lá de Minas Gerais. Vamos ler aqui. O conceito de temperatura foi aprimorado nos últimos séculos. Nos dias atuais, ele está relacionado ao, né? Não sei. Vamos lá. Ponto tríplice da água, grau de agitação térmica, equilíbrio térmico ou mudança de estado físico. Vamos lá. O que vocês acham? Então, quando a gente fala de ponto tríplice, eu nem falei isso hoje aqui com vocês. Quando a gente está tratando de ponto tríplice, a gente está se referindo justamente quando os três estados da matéria conseguem coexistir. E isso é dado em equilíbrio termodinâmico em determinadas temperaturas e pressões. Eu não falei disso com vocês. Então, já pode matar. Vamos ver agora C. Equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Sim, a gente ainda vai ver isso mais aprofundado, mas ocorre quando o estado em que a temperatura é constante. Ou seja, em determinado espaço, né, a interação de dois corpos, a temperatura entre eles vai ser a mesma, que o corpo está em equilíbrio térmico. Mudança de estado físico é só você está mudando de sólido para o líquido, do líquido para o sólido, ou do líquido para o gasoso. Então, é só isso que está dizendo pra gente. Então, a resposta certa, que eu deixei para falar depois, é justamente a letra B, o grau de agitação térmica. Por quê? Como eu disse, a temperatura é uma grandeza que está associada à matéria, tendo não só a gente podendo definir na escala macroscópica, como na escala microscópica. Se a gente olha do ponto de vista macroscópico, a gente está falando com relação a um dado referencial. Quando a gente pega e microscópico, a gente vê o grau de agitação das moléculas. Então,
Essa daí é a resposta. Questão 2. FGV de SP. Em relação ao conceito de temperatura, analise. 1. É possível atribuir uma temperatura ao vácuo ideal. 2. Dois corpos possuem a mesma energia térmica, necessariamente possuem a mesma temperatura. 3. A temperatura é uma grandeza macroscópica. 4. Quando o corpo recebe calor, sua temperatura necessariamente aumenta. Então, vamos lá, gente. Pensa aí. Dá pausa no vídeo, tenta resolver, ver o que faz sentido e o que não faz, pra gente poder resolver da melhor maneira possível. Então vamos lá. Eu quero que vocês me... Eu não sei se ficou claro, né? Eu quero que vocês me digam qual é a verdadeira. Vamos lá. Ou se tem mais de uma verdadeira, né? Comenta aí o que você acha, que daqui a pouco eu vou dar a explicação e vocês me digam se entenderam ou não. Vamos lá. A primeira é falsa. Por que ela é falsa? É possível atribuir temperatura ao vácuo ideal. Se a gente está falando de vácuo, a gente não tem moléculas, a gente não tem partículas. Se a gente mede a temperatura através do grau de agitação das moléculas, a gente não pode atribuir uma temperatura ao gráfico. Só tem temperatura se tiver matéria. Não tendo matéria, não tem sentido ter temperatura no vácuo. 2. Dois corpos possuem a mesma energia térmica, possuem necessariamente a mesma temperatura. Dois corpos com a mesma energia térmica não possuem necessariamente a mesma temperatura. Por quê? Eles apresentariam a mesma temperatura se tivessem a mesma energia térmica por molécula. Aí eles teriam que ter a mesma temperatura. Mas, assim, de maneira geral, não. Teria que ser uma coisa mais específica. Vamos agora para 3. Ela é verdadeira. A temperatura é uma grandeza macroscópica. Sim, ela é macroscópica, mas também é microscópica. Se a gente vê a nível microscópico, ela pode ser definida como grau de agitação das moléculas. Macroscópica a gente vai medir com relação a um referencial. Agora, 4. Vamos ver ainda se ela é verdadeira ou falsa. 4. Quando um corpo recebe calor, sua temperatura necessariamente aumenta. Na realidade, não. A ideia é meio intuitivo isso, achar que quando um corpo está recebendo calor, a temperatura vai aumentar. Mas não necessariamente é isso. Tipo, existem muitos exemplos de isotérmicos, né? Quando a gente trata de absorção ou liberação de calor. Que quando a água está fervendo, a água está recebendo calor. Mas ali o que está acontecendo? Ela só está passando do líquido para o gasoso. Ela não está mudando a temperatura dela. Só vai mudar a temperatura depois. Mas ali ela recebeu calor para passar por esse processo de transformação. Mas a temperatura dela não mudou. Então não necessariamente está aumentando. Então, por isso que a resposta certa, a única resposta certa aqui é a 3. E agora aqui, essa daqui é a última questão que eu vou deixar para vocês como desafio. Quero que vocês comentem aí nos comentários, porque essa daqui eu não vou explicar. Quando Fahrenheit definiu a escala termométrica que hoje leva seu nome, o primeiro ponto fixo definido por ele foi 0 graus Fahrenheit, que correspondia à temperatura obtida ao se misturar uma porção de amônia com 3 porções de neve à pressão de 1 atm. Isso daí é encheção de linguiça. A pergunta final é: qual a temperatura final na escala? Qual a temperatura na escala Celsius? Então, é basicamente a mesma coisa que a gente fez com aquele exemplo lá de Nova York e Paris. Então, eu espero que vocês façam. Eu vou deixar aqui para vocês a resolução. Se vocês não entenderem, por favor, comentem que vocês não entenderam. Se vocês entenderam, ótimo, deixe seu like, por favor, compartilhe. Que esse daqui é um projeto para tentar alcançar o maior nível de pessoas, que a gente está sempre tentando, né, trazer o conteúdo programático do Enem para muita gente, para as pessoas que não têm condições. Então, cada like, cada compartilhamento é extremamente significativo pra gente. Então,
É isso, gente. Essa daqui é a resposta, essa daqui é a resolução. Não vou comentar. Mas se vocês encontrarem alguma dúvida, se vocês não entenderem algum conceito, comenta que eu vou tentar esclarecer. Na descrição vai estar nossas redes sociais, então você pode entrar em contato com a gente por lá, que a gente vai responder o mais rápido possível. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, compartilhe, deixe seu like. E é isso, obrigada.